Queridos irmãos e irmãs, muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus, o doce e meigo Rabi da Galileia, permaneça em nossos corações hoje e por todo sempre. É sempre uma alegria estar nesta casa, na qual temos amigos e amigas queridas ao nosso coração, que sempre nos acolhe com tanto carinho. Preparamos para este trabalho um material com slides, mas estamos sofrendo um processo de obsessão tecnológica e não será possível. E nós tentaremos aqui transmitir o pensamento que preparamos, a linha de pensamento que preparamos para esta noite. Allan Kardec, na introdução de O Livro dos Espíritos, irá afirmar que os espíritos constituem uma das potências da natureza e são uma causa eficiente de uma série de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados e exercem ação incessante sobre o mundo físico e o mundo moral. Portanto, para nós iniciarmos o nosso trabalho falando sobre obsessão no lar, é preciso dizer que a obsessão não é uma invenção da doutrina espírita. Se nós recuarmos, por mais distante que recuemos no tempo, por mais isolados que sejam os povos estudados, nós iremos encontrar vestígios da obsessão. O que a doutrina espírita nos traz é um estudo aprofundado acerca deste problema que assola a humanidade. E compreende de maneira tão profunda este grave problema que acomete a todos nós, que Kardec dedica todo o capítulo 23 de uma das obras fundamentais da doutrina espírita, que é o Livro dos Médiuns, para o estudo das obsessões. Então, quando nós falamos de obsessão, não há ninguém mais gabaritado, mais autorizado a nos esclarecer do que o senhor Allan Kardec, conjuntamente com os espíritos superiores que trouxeram luz sobre esta problemática, demonstrando onde está a raiz do problema e quais são os meios que nós poderemos utilizar, as ferramentas, para prevenir e tratar este grave problema da obsessão. Nós vamos lembrar que o Espiritismo surge no século XIX, no então berço cultural do mundo, a França. Kardec publica inicialmente o Livro dos Espíritos em 1857 e com o Espiritismo nascente em 1861, ele vai publicar a segunda obra da codificação, chamada O Livro dos Médiuns. Quando ele publica o Livro dos Médiuns, ele vai catalogar a obsessão em 3 graus. Ele vai dizer que existe a obsessão simples. E aí é interessante, porque este nível de obsessão, ele vai nos dizer, todos nós estamos sujeitos. Então a primeira informação que nós trazemos, sem medo de errar, é que todos nós somos obsidiados. Se você não sabia, passe a saber. Todos nós, no atual estágio que nos encontramos, um estágio muito mais próximo dos passos iniciais do que do ponto de chegada, sob o ponto de vista da evolução, todos estamos sujeitos às obsessões. De modo que esta obsessão simples, que ele vai conceituar, que é uma ação sutil do pensamento de uma entidade desencarnada, no caso da obsessão convencional, porque, fazendo um parêntese e voltando um pouco, ele vai conceituar a obsessão. É a ação persistente que um espírito exerce sobre o outro com o objetivo de dominação. Quando nós falamos de obsessão no microfone também. Tem no lá e no microfone. Quando nós falamos de obsessão, naturalmente a gente pensa naquela obsessão chamada convencional. Qual é a obsessão convencional? Uma entidade desencarnada realizando uma constrição obsessiva sobre um encarnado. Esta é a obsessão convencional. Mas Kardec vai esclarecer que existem diversos tipos de obsessão. Existe, por exemplo, a obsessão de encarnado para desencarnado. E aí é interessante, porque muitas vezes a pessoa procura a casa espírita, nós vamos vibrar por esta pessoa e as entidades que estão vinculadas a essa pessoa muitas vezes se comunicam.
E o dialogador vai dizer, olha, meu irmão, siga o seu caminho. E o espírito diz, mas eu estou tentando. Mas toda vez que ele dorme, ele vem me procurar. Porque nós vamos lembrar, todos nós somos espíritos. E quando nós dormimos, só quem descansa é o corpo. Nós vamos viver a vida de espírito. É o que Kardec chama em O Livro dos Espíritos de fenômeno da emancipação da alma. Toda vez que passamos pelo fenômeno do sono biológico, nós vamos nos desdobrar através do perispírito e viver a vida de espírito. E é quando nós nos vinculamos às regiões superiores, se assim temos condições de nos vincular a estas regiões, ou às regiões inferiores do mundo espiritual. Então, muitas vezes, há estes casos de obsessão de encarnado para desencarnado. O espírito diz, olha, eu estou até tentando seguir o meu caminho, mas a pessoa vem toda noite, né, me procurar. Então, existe a obsessão de desencarnado para desencarnado, ou seja, processos obsessivos que perduram no mundo espiritual, e a obsessão de encarnado para encarnado. Ou seja, processos obsessivos de um espírito encarnado para outro espírito encarnado. E muitas vezes nós somos testemunhas desses processos obsessivos. Situações passionais, né? Onde o indivíduo tem aquela paixão arrebatadora, aquele sentimento de posse sobre o outro. Nós estamos diante de um caso obsessivo, que precisa de tratamento. E a doutrina espírita oferece a terapêutica eficaz para este tratamento, para este problema, melhor dizendo. É a única doutrina no mundo que realiza a desobsessão. E isso nós também afirmamos sem medo de errar. Nós temos outras práticas respeitáveis, que têm lá sua eficácia momentânea, mas a desobsessão só o Espiritismo realiza. E nós vamos tentar refletir nesta noite este serviço que a doutrina espírita nos presta para que nós possamos identificar em nós e no nosso lar, que é o objetivo desta noite. Então, como eu ia dizendo, neste caso da obsessão simples, que todos nós estamos sujeitos, é uma ação intermitente do pensamento da entidade obsessora sobre o obsedado. Então, na obsessão simples, é uma ação sutil, é uma sugestão. Quando estamos dialogando sobre alguém, chega um espírito, sem nós nos darmos nem conta, e sugere um pensamento maledicente. E você, acreditando que o pensamento é seu, se não está vigilante, se cede à tendência da maledicência, pode começar a falar mal de alguém por influência de uma entidade obsessora, sem muitas vezes nos darmos conta. E os espíritos vão nos dizer, neste caso de obsessão simples, nós poderemos estar diante de entidades frívolas, espíritos zombeteiros que se riem de como eles conseguem nos influenciar. À medida que nós vamos cedendo, e aí os espíritos nos falam de algo que nós precisamos estar atentos, que é resistência moral. Então, como é que nós abrimos brecha para que estes espíritos nos influenciem? Quando nós não temos resistência moral para resistir às suas influências. Então, nós sabemos que Deus permite que esses espíritos estejam ao nosso redor, não para que eles atrapalhem as nossas vidas, mas para que nós possamos influenciá-los ao bem. Porque, vamos lembrar, é a luz que ilumina as trevas, e não o contrário. Então, todos nós somos convidados em nos reformando, buscando ser alguém melhor, contagiar, através do bem, através do exemplo, estes espíritos que nos acompanham. E, diga-se de passagem, relações estas que estão ao nosso redor não por obra do acaso. Porque quando Kardec revela que pululam em torno da Terra os espíritos maus, e quando a literatura espírita nos diz que a realidade espiritual da Terra é uma realidade triste, onde o mal se sobrepõe ao bem, muitas vezes nós ficamos nos questionando, mas por que Deus permite que espíritos tão maus, tão perversos, fiquem atrapalhando as nossas existências? E aí a gente vai compreender com Kardec que os espíritos maus pululam em torno da Terra por conta dos hábitos de nós, os encarnados. Porque somos nós, com os nossos padrões de hábitos, de comportamentos, de pensamentos, de sentimentos, que atraímos estas companhias espirituais.
Quando nós modificarmos os nossos hábitos, Kardec diz, o mundo melhorará com o abrandamento dos costumes. Então, quando os nossos costumes deixarem de ser bárbaros para estarem mais próximos de uma atitude humana, de uma atitude de sensibilidade, de amor, de respeito, nós naturalmente atrairemos, por uma lei natural de sintonia, entidades espirituais mais elevadas. Então, esta é a realidade da Terra por conta dos nossos hábitos. Então, a responsabilidade não é dos espíritos. Porque em outras correntes religiosas, nós tivemos uma tendência ao longo dos séculos de transferir a culpa dos nossos insucessos, dos nossos fracassos, dos nossos equívocos, para os espíritos maus. Então, imaginando a existência de um ser eternamente fadado ao mal, que se opõe ao poder divino, Satanás e os seus anjos, nós costumamos dizer, olha, não, é porque eu estava sob a influência dos espíritos maus, de Satanás e de seus anjos. É a artimanha de Satanás, né? Algumas pessoas dizem. Aqui nas fileiras da doutrina espírita não dá para dizer, olha, eu errei, mas foi por culpa do meu obsessor. Porque nós sabemos que se o obsessor está tendo qualquer tipo de ascendência sobre nós, é porque nós permitimos. E indo mais fundo, esta relação, este espírito que está vinculado a nós, não está por obra do acaso. É certamente uma relação do passado. Alguém que Deus permite que esteja próximo a nós para que haja reconciliação. Porque é da lei que nós aprendamos a amar. Então este é o objetivo, é que nós os influenciemos ao bem e não o contrário. Mas muitas vezes, reincidindo em velhos hábitos, em velhos equívocos, nós vamos mantendo essas relações inarmoniosas, essas relações doentias, inclusive dentro do próprio lar. Então, à medida que não temos resistência moral, este caso de obsessão simples pode se agravar. E Kardec, até 1861, vai dizer, o caso subsequente e mais grave é o chamado de fascinação. Aí nós temos uma ação mais direta da mente de uma entidade desencarnada sobre o obsedado. E neste caso, o indivíduo é levado a alimentar ideias esdrúxulas diante da ilusão que aquela entidade, de uma maneira mais direta sobre o pensamento do obsedado, consegue realizar. E Kardec vai dizer, um caso típico de fascinação é quando o indivíduo começa a se afastar das outras pessoas. E a gente vai lembrar, obsessão pode se dar com indivíduos e grupos, tá? Então, grupos podem ser fascinados. Centros espíritas podem ser fascinados. E, infelizmente, a gente encontra. Famílias inteiras podem passar por processo de fascinação. E Kardec vai dizer, um caso típico, uma característica típica de quem está fascinado é começar a se afastar. Por quê? Alimentando ideias esdrúxulas, geralmente as pessoas de bom senso vão chegar e falar assim, mas fulano, veja a sua postura. E a pessoa começa a achar que ela está certa e que está todo mundo se equivocado. Então começa a se afastar. É quando o grupo começa a se afastar, quando o centro começa a se afastar do trabalho federativo. E a gente vai percebendo o indivíduo não se dar conta das suas incoerências, da inconveniência dos seus atos. E Kardec vai dizer, não tendo resistência, pode chegar ao caso mais grave, que ele vai conceituar até 1861, que é o de subjugação. Aqui nós temos uma ascendência moral sobre aquele que recebe a constrição obsessiva, muito maior, levando o indivíduo a atitudes, inclusive involuntárias. Neste caso mais grave de subjugação, nós vamos encontrar aqueles casos terríveis de drogadição, quando nós vemos aquelas pessoas, principalmente nos grandes centros urbanos no nosso país, as chamadas cracolândias, né? E ultimamente o estado de São Paulo, a grande mídia, tem noticiado que eles têm agido, né, em grandes turbas, saqueando. Então, ali temos casos típicos de subjugação. Então, os indivíduos são levados maquinalmente por essas entidades. Casos gravíssimos. Kardec, até 1861, vai dizer que o caso mais grave de obsessão é o da subjugação. Ele descarta, em 1861, a possibilidade da possessão, porque esses casos obsessivos eram mais conhecidos como possessão.
Quando ele desenvolve os trabalhos, em 1863 ele vai voltar a essa asserção e vai dizer: havíamos dito que não haver possessão, mas hoje, através do estudo, nos é demonstrado ser possível haver verdadeira possessão. Isto é, substituição, posto que parcial, de uma entidade, de um espírito encarnado por uma entidade. Ou seja, o espírito se desdobra e a entidade, o espírito encarnado, né? O encarnado se desdobra e a entidade toma o seu corpo, posto que momentaneamente esse desdobramento ser parcial, mas toma o seu corpo agindo à sua revelia. Kardec, em 1868, na obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, vai abrir um item e vai catalogar das obsessões e das possessões. E aí nós nos questionamos por que ele divide obsessão e possessão. Porque no caso específico da possessão, ele vai demonstrar que esta possessão pode se dar em um caso obsessivo, mas pode se dar também através de um mentor. E é por isso que ele vai catalogar diferente. Porque no caso de um mentor, por exemplo, o processo é o mesmo. O médium muitas vezes se desdobra e vê o espírito mentor se aproximar e utilizar, por exemplo, do seu aparelho fônico para dar uma psicofonia. O processo é o mesmo. E por ser o mesmo processo, Kardec cataloga com o mesmo nome, possessão. Então ela pode ser um caso de uma comunicação, de um mentor se utilizando do aparelho físico do médium para uma comunicação, mas pode também, aí num caso gravíssimo, ser um caso de obsessão. E como policial militar, nós sabemos de ocorrências que muitas vezes, ao chegar para fazer o gerenciamento de crise, a equipe se depara com um caso de possessão. Tenho colegas na cidade de Salvador que já nos relataram um caso de uma senhora que estava em um apartamento com a arma apontada para a fonte e ela pedia à equipe: me ajude, eu não quero isso. E o policial tentando convencer: então largue a arma. Ela: eu não consigo. E o dedo na tecla do gatilho. E ela: me ajude. Quando ela estava ainda dialogando com ele, o dedo acionou a tecla. É o que Divaldo vai chamar de casos em que o indivíduo não se suicida, é suicidado. E aí nós vamos nos questionar: nossa, mas como uma relação dessa? Os espíritos não podem interferir? Dona Ivone do Amaral Pereira, em obras Devação do Invisível, Recordações da Mediunidade e outras obras, vai nos falar de casos obsessivos graves, que mesmo com todo o amparo da espiritualidade, com todo o investimento espiritual, há uma imantação de um espírito sobre o outro tão intensa, que mesmo com todo esse trabalho, com todo este amparo, existem casos insolúveis para uma única existência. Esses casos, naturalmente, nós, se formos investigar, há séculos e séculos de pendências de um espírito para com o outro. Ninguém mais, ninguém menos do que Adolfo Bezerra de Menezes tinha um caso gravíssimo de obsessão no lar. O filho de Bezerra vivia uma vida vegetativa e ele sabia que tratava-se de um caso obsessivo. E Dr. Bezerra, trabalhando na Federação Espírita Brasileira, realizava reuniões mediúnicas e, de vez em quando, dialogava com esse espírito. E, em uma dessas sessões, após muito investimento e a amorosidade transbordante do benfeitor, ainda encarnado como trabalhador, o espírito vira-se para ele e fala: bom velhinho, você me convenceu. Eu vou seguir o meu caminho. Não mais atuarei junto ao seu filho. Eu devo seguir o meu caminho. Mas devo advertir-te que nós estamos tão imantados um ao outro que se eu me afastar, ele vai desencarnar. Tem certeza que queres isso? E Dr. Bezerra diz: eu tenho certeza, meu irmão, porque eu prefiro que meu filho parta em liberdade do que ficar perto a mim, preso a este enredo. E o Espírito diz a ele: então vá para casa, porque ele vai desencarnar. Ele então vai para casa, quando chega em casa, diz à esposa: nosso filho vai desencarnar. E ela diz: mas como assim? E quando ele chega no quarto, ele está lúcido, porque ele vivia uma vida
vegetativa, inconsciente. E então ele está lúcido, papai, minha mãe, e ainda há tempo ali para um diálogo, mas logo em seguida o filho desencarna. Então, nós todos, neste mundo de provas e expiações, estamos sujeitos a estes casos obsessivos, que não são obras do acaso, é o passado que retorna para que nós possamos dar conta dele. Todos nós sofremos as consequências das nossas escolhas passadas. E muitas pessoas dizem, mas isso é um absurdo. Como eu posso estar sofrendo as consequências de algo que nem sequer lembro? E a gente vai recordar, o esquecimento é uma bênção. Nós não esquecemos por acaso. O esquecimento é uma bênção. E principalmente quando nós falamos de relações familiares. É uma bênção. Imaginemos nós se uma mãe permanecesse martirizada em sua consciência, sabendo que ela fez mal ao filho ou que o filho, em algum tempo, fez mal a ela. Deus permite que nós tenhamos esse esquecimento, que é momentâneo, diga-se de passagem, como a nos dizer e a nos dar uma página em branco dizendo, meu filho, reescreva a história da sua existência. E todos nós somos convidados, então, a enfrentar todas essas situações adversas, desafiadoras, com bom ânimo. E em se tratando de família, Emmanuel vai dizer no livro Vida e Sexo, de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante sob o ponto de vista dos alicerces morais. E aqui é interessante algo, porque os Espíritos dizem que para nós prevenirmos e solucionarmos os problemas obsessivos é preciso ter resistência moral. E Emmanuel vai dizer que sob o ponto de vista dos alicerces que regem a vida, dos alicerces morais, a família de todos os institutos é o mais importante. E em outra oportunidade ele vai dizer, o lar é a maior escola das almas. E o espírita vai dizer, então não é o centro espírita? O trabalhador do Antônio Cruz vai falar, então não é o Antônio Cruz a maior escola para a minha alma? Não. O Antônio Cruz é uma grande escola das almas, sem sombra de dúvidas. Mas a maior escola para todos nós é o lar, é a família. Os Espíritos chegam a nos dizer que o maior antídoto para o maior dos nossos problemas, que é o egoísmo, é justamente a vida em família. É o fortalecimento dos laços de família. Então, quando nós falamos de família, quando nós falamos de lar, nós estamos falando de algo extremamente importante que nós precisamos cuidar. E nessas relações, muitas vezes, nós vamos encontrar aqueles espíritos que são simpáticos. Os espíritos vão nos dizer, geralmente nós nos reunimos em família com espíritos simpáticos. Relações que nós construímos no passado e que retornam juntos para fortalecer esses laços e nós avançarmos. Mas pode acontecer que nós venhamos a ser convocados a reencarnarmos em um ambiente em que nós também construímos relações no passado, mas relações muitas vezes inarmoniosas, relações de conflitos. E aí nós vamos entender Jesus, porque ele nos adverte, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não sejas entregues ao juiz, este te entregue ao oficial de justiça, e este te encarcere na prisão, para que de lá não saia até que pague o último centavo. E quando eu era católico, eu ficava me perguntando, que juiz é esse? Que oficial de justiça é esse? Que prisão é essa? E é interessante como o Espiritismo nos dá a chave interpretativa para que nós possamos compreender em profundidade essa passagem. Nos dizem os estudiosos do Espiritismo, esta passagem pode ser interpretada. O juiz simbolizando a consciência, ou Deus, se preferirmos. O oficial de justiça, os espíritos do Senhor encarregados de cumprir as suas ordens. E a prisão, uma reencarnação expiatória. E a prisão pode estar dentro do lar. Então você não se reconciliou enquanto aquela pessoa tinha uma relação que você via de vez em quando. Era o seu chefe, era um parente distante. Aí não reconciliou, não? Então na próxima virá pai e filho. E aí não tem como deixar de ser filho de alguém, não é? É a prisão.
de lá não sairá até que pague o último centavo. Então, nós somos convidados a perceber a grandeza desta proposta de reconciliação, de ressignificar as situações difíceis que nós passamos no lar, para que nós possamos não dar brechas a estes fatores obsessivos que desencadeiam enredos que perduram por séculos e séculos. E muitas vezes a gente fica vinculado ao que o outro nos fez. Ah, mas fulano foi assim, agiu assim. E uma coisa que a gente aprende com a doutrina espírita, nós não temos controle sobre as atitudes dos outros. Mas nós temos controle sobre como nós reagimos às atitudes dos outros. Nós não conseguimos modificar ninguém, mas conseguimos modificar a nós mesmos. Então, por exemplo, nós temos casos obsessivos no lar que são desencadeados por conta da postura dos pais. Então, muitas vezes nós guardamos traumas, ressentimentos por conta dos nossos pais, muitas vezes terem desertado das suas obrigações, não terem sido pais presentes, pais que muitas vezes nos abandonaram, pais que não foram tão acolhedores, tão atenciosos, tão carinhosos como nós gostaríamos que fossem. E aí a gente se ressente, e a gente deixa essa brecha imensa para essas constrições obsessivas por conta do ressentimento, por conta do ódio, por conta de traumas não trabalhados. E aí, a doutrina espírita vem nos ajudar a perceber a grande oportunidade que é estarmos encarnados. Os espíritos vão nos dizer, o espírito é proveniente de Deus, mas o corpo são nossos pais que nos fornecem. E Emmanuel vai dizer, uma reencarnação é um atalho nos caminhos evolutivos. Ou seja, estar aqui é uma oportunidade valiosa. Ainda mais quando nós vamos analisar o número de espíritos que estão vinculados à Terra. Alguns estudiosos vão falar da proporção de 3 espíritos para cada encarnado. Então, se temos aproximadamente 8 bilhões atualmente de encarnados, nós temos aí aproximadamente 20 bilhões de espíritos desencarnados. O que dá um total de 28 bilhões de espíritos vinculados à Terra. E nós, então, nessa estatística, podemos imaginar a oportunidade valiosa que é estar aqui. E o que é que os espíritos vão nos dizer? Relembrando um mandamento que está lá na lei, desde a lei, a chamada Torá, ou o Pentateuco mosaico, que é honrai vosso pai e a vossa mãe, que é um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E os espíritos vão dizer, é dever filial cercar os pais de cuidado, de carinho. Inclusive chegam a dizer, cercar estes pais com os mimos do supérfluo. É interessante porque os espíritos dizem o tempo todo, vivam do necessário. Mas em relação aos pais, ele diz, se você puder proporcionar o supérfluo, ou seja, uma viagem, não dá para dizer que é necessário, né? Mas se você puder proporcionar a seus pais, proporcione, porque é cumprir a lei. E aí a gente vai perceber que só de nos ter fornecido os corpos, eles não precisavam fazer mais nada. Eles não nos devem nada, só de nos ter fornecido os corpos. E é nosso dever honrar a esses pais. Ainda que eles tenham abandonado seus compromissos, ainda que eles não tenham sido aquilo que nós imaginávamos, é nosso dever cercar esses pais de cuidado, de carinho, de amor. Deixemos para que a lei se cumpra, porque a lei sabe dar a cada um conforme as suas obras, ou seja, eles terão de prestar contas daquilo que fizeram ou que deixaram de fazer, assim como nós prestaremos contas, por nossa vez, dos filhos que Deus nos confiar. Então vejamos que estas informações não solucionam os nossos problemas, não retiram os traumas, as frustrações que muitas vezes nós temos, mas nos dá a condição de compreender de maneira mais profunda e a possibilidade de ressignificarmos certas situações, que são motivo, que são a chave para processos obsessivos muito graves. E um outro problema que nós vamos identificar é quando estes pais, aí nós analisamos primeiro o dever dos filhos para com os pais,
Mas os Espíritos nos falam também do dever dos pais para com os filhos. E aí Santo Agostinho vai nos dizer no capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar para os pais espíritas. E é interessante porque, no geral, os Espíritos dizem, a missão de todos os pais é conduzir os filhos a Deus. Se, no geral, mesmo sem ser espírita, a missão dos pais é conduzir os filhos a Deus, imagine para o pai espírita. Para os pais espíritas, né? E ele vai dizer, ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Ou seja, a missão é aproximar de Deus essa alma. E quando nós estamos falando de obsessão no lar, e se somos pais, nós temos uma responsabilidade com os nossos filhos. Se somos pais espíritas, essa responsabilidade triplica, que é de conduzir os nossos filhos às escolas de evangelização. Ah, será? Mas uma coisa tão simples vai influenciar? Influencia muito. Se a missão é conduzir, aproximar esta alma de Deus, como é que nós vamos fazer isso sem evangelho? E tendo a oportunidade de conhecer o evangelho. E nós sabemos que processo de evangelização não é somente levar, não. É participar junto. Por isso que as casas espíritas, eu acho que aqui no Antônio Cruz não é diferente, geralmente no mesmo horário da evangelização das crianças e dos jovens, tem um grupo chamado grupo de família, para que os pais participem, para que o pai fale a mesma linguagem, para que ao sair o pai possa dialogar. E aí, meu filho, o que você entendeu? E isso é evangelizar. E nós não nos cansamos de dizer que muitos filhos de espíritas não frequentam os grupos de juventude, principalmente. E aí a gente pergunta para os pais, olha, mas cadê seu filho, sua filha? Não vai participar do grupo, não? Aí são adolescentes de 13, 14 anos, aí o pai fala assim, não, mas não quer vir. Aí o evangelizador pergunta, ué, mas ele tem essa opção? Aí o pai vai dizer, ué, mas eu vou trazer arrastado? Aí não sou eu, Carlos Henrique, não, viu? Que está dizendo, é Joana de Anjos que diz, deveria trazer arrastado. Porque, por exemplo, nós não negociamos com os nossos filhos se eles querem ir ou não para a escola. Por que nós não negociamos? Porque geralmente os pais estão convencidos da importância da escola para o processo de desenvolvimento daquele filho. Então, o pai vai utilizar de amorosidade, do poder de persuasão, vai conversar. Se preciso for, vai usar de energia e vai dizer, você vai para a escola. Não é? Que é isso? O espírito pode dar calundu, né? O filho pode dar calundu, pode ficar de muxoxo, né? Como dizia minha avó. Mas ele vai. Aí Joana diz, mas como nós não estamos tão convencidos assim do processo de evangelização, aí a gente negocia. Aí a gente relativiza, a gente diz. Alguns dizem, inclusive, em nome de uma modernidade, não, eu vou deixar meu filho crescer para que ele decida o que ele quer quando ficar adulto. Aí Joana diz, é um equívoco, porque nesta missão de conduzir os filhos a Deus, o pai tem o dever de transmitir os valores da escola religiosa a qual ele pertence. Depois que este filho crescer, se tornar adulto, maior de idade, aí sim, o pai terá cumprido suas obrigações. Se ele quiser seguir um outro caminho, é um problema dele. Mas a nossa missão a gente precisa desempenhar. E alguns especialistas nos falam da grande calamidade dos dias atuais, que é os pais que não sabem o que fazem com seus filhos. Eu não sei o que eu faço com esse menino e essa menina. Pais que não sabem dizer não. Pais que não sabem exercer a função de pais. E a doutrina vai nos chamar a atenção. Porque muitas vezes nós estamos passando por processos complicadíssimos em nosso lar, porque a gente não está fazendo o básico. Aquilo que a lei divina nos impõe como dever e que a doutrina espírita vai nos esclarecer. Em se tratando de obsessão do lar, nós precisamos também ficar atentos aos vícios. E é lamentável que não esteja aqui para que a gente possa ler juntos. Esta advertência
trazida por Manuel Filomeno de Miranda no livro Nos Bastidores da Obsessão. Então, se a gente quiser compreender a fundo a obsessão, a gente precisa ler o capítulo 23 do Livro dos Médiuns e precisa se dedicar a autores como Manuel Filomeno de Miranda, espírita baiano, que foi um grande espírito enquanto encarnado, e continua a trabalhar no mundo espiritual, nos trazendo verdadeiros tratados sobre a obsessão. E neste livro, Nos Bastidores da Obsessão, ele vai nos falar de alguns vícios que podem desencadear a obsessão. Ele vai falar da alcoofilia, que é o vício em álcool. Ele vai dizer, simples no começo e depois aberrante. É bem típico do álcool. Simples no começo. Ah, não faz mal. Aí Barreto, o pai de nossa querida Ló, vai dizer, não faz mal, mas também não faz bem. Se não faz bem, não vale a pena. Né? Então, simples no começo, mas depois aberrante. É veículo de obsessores cruéis, ensejando vampirismo impiedoso a alcoólatras desencarnados. Então, qual é o risco do consumo, do vício no álcool? Nós temos uma série de alcoólatras desencarnados. Estes alcoólatras desencarnados estão ansiosos para ter alguém que consuma álcool para que eles sintam a sensação. Então, se a gente faz uso frequente de álcool, naturalmente, por uma lei natural de afinidade, nós vamos nos vincular a alcoólatras desencarnados. E se não temos resistência moral, há uma grande probabilidade de nós também nos tornarmos alcoolistas, né? Que é o termo utilizado hoje em dia. Então, o álcool é um grande problema. E aí vem a advertência também para os nossos lares. Porque hoje há um apelo, uma glamorização do consumo de álcool, inclusive entre os jovens, né? Mais especificamente entre os jovens, que ainda não têm certa maturidade para fazer esta análise mais crítica. Então, nós temos toda uma classe artística com músicas, tornando-se bacana, relativizando o consumo de álcool. Como policial militar, eu também posso dar o testemunho. Essa última festa de São João, eu fiquei abismado. E quando eu podia, eu chamava a atenção. Você tem quantos anos? Estava com álcool na mão. Você tem quantos anos? 13 anos. Cadê seu pai? Assim, disseminado. Se eu fosse recolher todos, eu tinha que conseguir um ônibus para apresentar no Conselho Tutelar. Então, é algo que nós precisamos estar atentos dentro do nosso lar. Né? O pai analisar quais são as companhias, quais são as amizades, quando os filhos estão indo para as festas, o que estão consumindo. É algo importante. Sob o ponto de vista físico, fisiológico, já é algo grave? Imaginemos nós quando nós analisamos as repercussões no mundo espiritual. Ele vai nos falar também do tabagismo, facilita a interferência de mentes desencarnadas, também viciadas, que se ligam em intercâmbio obsessivo simples a caminho de dolorosas desarmonias. Então nós vamos atrair também, através do consumo de tabaco, estas entidades viciadas no mundo espiritual. Aí ele vai falar de um problema grave. Ele vai dizer a drogadição. À frente da ação deprimente de certas drogas que atuam nos centros nervosos, que são chamadas as substâncias psicotrópicas, a exemplo da maconha e da cocaína, desdobram-se registros da subconsciência e impressões do pretérito ressurgem, realizando conúbio desequilibrante, através do qual desencarnados em desespero emocional se locupletam, ligando-se aos atormentados da terra, conjugando a sua loucura deles em possessão selvagem. As drogas, principalmente as chamadas substâncias psicotrópicas, que atuam diretamente no sistema nervoso central, são um campo aberto para o caso mais grave de obsessão, a possessão. E aí nós chamamos a atenção para os nossos lares de novo. Eu escutei um parente meu, de 14 anos de idade, quando a gente estava num jantar em família, conversando, e aí ele largou essa. Ele falou assim, mas maconha não é droga. E isso está se reverberando em meio à juventude. Eles estão acreditando nesse conto de fadas.
Muito por conta também da glamorização encabeçada por artistas, da relativização, da bandeira que estão levantando para a relativização, flexibilização do uso de drogas. E nós, espíritas, precisamos estar muito atentos, porque é indiscutível para aqueles que se dedicam a estudar o problema que nós precisamos dialogar, nós precisamos conversar em sociedade, nós precisamos debater de maneira séria e aprofundada o modelo que nós adotamos de enfrentamento às drogas. Isso é uma realidade. Nós precisamos discutir. Todo profissional de segurança sabe que nós temos uma sensação de enxugar gelo, porque o tráfico de drogas é um comércio. Então, esse modelo adotado no Brasil é ineficiente. A maior economia do mundo já adotou esse modelo de investir bilhões em viaturas, em armas, em fazer esse enfrentamento e não conseguiram solucionar o problema. Então, é indiscutível que a gente precisa discutir. Mas essa conversa bonita de que descriminalizar, legalizar é o caminho, muito cuidado. Porque nós já paramos para analisar a repercussão que poderá ter isso nas grandes massas. Atravessando um período pandêmico que nós tivemos, com as autoridades sanitárias recomendando o distanciamento social, nós precisamos de polícia nas ruas para que as pessoas atendessem uma coisa básica como essa. Imaginemos nós a repercussão quando se falar em descriminalização, em legalização de substâncias psicotrópicas que atuam diretamente no sistema nervoso central. Repito, fisiologicamente já seria um desastre, psiquicamente seria um desastre, imaginemos nós ainda quando temos a consciência da repercussão espiritual de casos obsessivos. Então, espíritas conscientes que somos, nós precisamos estar atentos de como nós nos posicionamos, de como nós enfrentamos este tema. E a droga, então, é este campo aberto para as obsessões. Esses são os vícios mais evidentes, mas tem outros que passam desapercebidos e que podem estar dentro do nosso lar, sendo causa para processos obsessivos. Manuel Filomeno de Miranda vai falar da gula. A gula. Então, se você quiser ter uma noção das suas companhias espirituais em relação a isso, olha quantos pedidos você faz no iFood. Né? Dá uma olhadinha aí. Quantos pedidos faz naquele lanche? Né? Todo final de semana. É brincadeira, né? Mas a gula, o excesso de alimentos é um problema. A maledicência, a ira, o ciúme, a inveja, a soberba, a avareza, o medo, o egoísmo, são más tendências que nós precisamos aprender a superar. Joana de Ângeles vai nos falar que o método terapêutico mais eficaz para superarmos os problemas obsessivos é o Evangelho de Jesus. Então, se nós estivermos buscando solucionar problemas obsessivos ou prevenir obsessões, nós precisamos de vinculação com o Evangelho de Jesus. É por isso que toda casa espírita oferece grupos de estudo do Evangelho. E quando as pessoas estão em desarmonia, estão passando por processos obsessivos, é importante não tão somente oferecer ou registrar o nome dessas pessoas para serem vibrados, esses nomes, nas reuniões mediúnicas, mas também que essa pessoa, este indivíduo que está passando por um processo obsessivo, se vincule a uma casa espírita para ter contato com o Evangelho do Cristo, em um grupo de estudo do Evangelho, para ele tomar um passe. E aí a gente se pergunta, qual a maior sessão de desobsessão da casa espírita? E muitos acham que é a reunião mediúnica, e não é. Sabe qual é a maior sessão de desobsessão da casa espírita? Este trabalho aqui. É o maior trabalho de desobsessão da casa espírita. É a palestra pública. Quando nós estamos aqui ouvindo a mensagem, o palestrante tendo a oportunidade de falar, naturalmente nós elevamos o nosso padrão vibratório. Quando nós adentramos a uma instituição séria como esta, naturalmente esses espíritos que nos acompanham, eles não têm a permissão de adentrar. Porque existe uma barreira natural magnética. Só adentram na medida do planejamento de trabalho para a noite. Ou seja, podem adentrar com a permissão dos espíritos
que coordenam os trabalhos. Então é quando nós temos a oportunidade de ter uma trégua em processos obsessivos graves. E quando estamos aqui, não nos damos conta, mas a movimentação espiritual é intensa. Enfermeiros, médicos, técnicos em desobsessão estão a nos auxiliar. É por isso que nós, trabalhadores espíritas, precisamos valorizar e fortalecer este trabalho de palestra pública, que é importantíssimo. Então, o Evangelho de Jesus é o principal método terapêutico e nós temos as terapêuticas que a doutrina espírita oferece. O principal método é o Evangelho, mas nós temos, por exemplo, a fluidoterapia, que é através do passe e da água fluidificada, que são eficientes para elevar o nosso padrão vibratório e também nos desvincularmos destas influências obsessivas. Então, quando a gente aqui ao final da palestra tem a oportunidade de tomar um passe, de tomar a água fluidificada, são recursos valiosos que muitas vezes escapam às nossas percepções. Na reunião de desobsessão, nós vamos perceber que o Espiritismo é a única doutrina que realiza a desobsessão, porque vai tratar com respeito tanto o obsessor quanto o obsedado, porque sabe que nessa história não existe o bonzinho e o mauzinho. Não existe o vilão e o algoz. Porque a vítima de hoje certamente foi o algoz de ontem. E o algoz de hoje certamente foi a vítima de ontem. E é interessante porque, participando de uma reunião mediúnica, o espírito uma vez se comunicou de maneira muito irônica, muito agitado, e o dialogador meio que perdeu a paciência com o espírito e foi um tanto quanto rígido, firme, enérgico. E o espírito diz, então quer dizer que comigo é assim. Quer dizer que você me trata assim. E quando o outro chega aqui, é boa noite, meu irmão, a aguinha fluidificada. Mas quem é a vítima? E aí começa a relatar o que havia acontecido no passado. Por isso, uma reunião mediúnica precisa de trabalhadores muito bem preparados para saber lidar com essas entidades e dialogar de modo a perceber que ali não se está advogando a causa do obsedado, quando nós vibramos pelo nome de alguém. Na verdade, o interesse do grupo é no enredo, na dor que aquele espírito está sentindo. Convocar, através do diálogo fraterno, aquele espírito a perceber que não vale a pena ele querer tomar as rédeas da justiça, porque estará tentando fazer vingança, que nunca lhe trará plenitude. Será convocado, portanto, através deste diálogo, a perceber que a própria lei se encarrega de dar a cada um conforme as suas obras, que é melhor para ele não perder tempo interferindo na vida de alguém que lhe fez tanto mal lá no passado, mas que será muito melhor para ele seguir o caminho e buscar a sua redenção. E é por isso que nós vamos finalizar o trabalho relembrando Joana de Ângeles, quando ela nos diz, no livro Messe de Amor, a primeira psicografia de Valdo Franco, ela vai dizer, dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Quando nós estamos falando de obsessão no lar, o meio de prevenir e de tratar casos obsessivos em nossos lares é ter o contato com o Evangelho de Jesus. E ela diz, dedica uma das 7 noites. Mas pode ser mais? Pode ser mais. Se puder ser todo dia, ótimo. Faça todo dia o Evangelho. Em casos graves, olha, Evangelho todo dia. Mas se não puder fazer, pelo menos uma das 7 noites, dedica ao culto evangélico no lar. Em um dia e um horário específico. Porque é ritual? Não, porque é uma coisa bem simples. Os espíritos têm o que fazer. Os espíritos não ficam na nuvem lá. A nossa disposição é a hora que a gente decide fazer o evangelho, eles dizem, eu vou lá auxiliar. Não. Quando nós nos decidimos por um dia e um horário, uma equipe espiritual é destacada para aquele lar. E ela diz, é uma lâmpada que se acende. Quando uma casa ora, ilumina um quarteirão. O condomínio se beneficia, o bairro se beneficia. Então nós precisamos fortalecer este vínculo. Convidar Jesus para pernoitar em nossas casas. Porque neste clima do Evangelho, nós conseguiremos solucionar muitos problemas, inclusive os obsessivos. Nosso muito obrigado, muita paz a todos.